Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, vamos agora conversar com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, que está conosco aqui já pelo Skype. Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Pois é, nós estamos saindo, ou estamos dentro ainda de uma crise de demanda, na verdade uma crise de oferta por parte dos arrozeiros, que viram os preços despencarem, né, e a produção subir, os custos subirem. E esse é o motivo pelo qual nós estamos conversando contigo. E já vou antecipando aos amigos do Tempo e Dinheiro que o Alexandre tem uma boa notícia para transmitir aos produtores. Mas antes vamos fazer a contextualização do problema, né, Alexandre? Porque há um ano e meio atrás, praticamente, houve uma grande crise de falta de arroz no Brasil. Foi um pandemônio. Terminou fazendo com que o presidente Bolsonaro se envolvesse, a ministra Tereza Cristina. Bom, enfim, todo mundo sabe que faltou arroz nas prateleiras. Hoje, passado esse período, está sobrando arroz nos supermercados. Esse fato aconteceu exatamente por quê, Alexandre? Nós tivemos uma mudança muito grande a partir do ano passado no mercado em função de uma conjuntura internacional. Grandes países produtores, o ano passado, quando começou a pandemia, ali no mês de março, abril, tiveram uma mudança de postura, que é o caso da China, a Índia e também a Tailândia, então segurando a exportação de produto e com isso querendo, obviamente, garantia aí de segurança alimentar dos seus países. Sim. Esta situação provocou um aquecimento, então, do preço no mercado internacional, a mudança de postura dos consumidores no Brasil e em diversos países pelo mundo, ficando mais em suas residências aí em função da pandemia e aumentando o consumo não só de arroz, mas de produtos da cesta básica. E nós pegamos a pandemia, o começo dela, com o mercado, com o varejo desabastecido, que apostava que a entrada da safra iria trazer preços menores e aconteceu o contrário. Houve uma demanda muito grande por parte dos consumidores perante o varejo, que procurou das indústrias que tiveram então que comprar a qualquer preço praticamente dos produtores. Então esta é uma situação que foi desencadeada em função de uma conjuntura internacional e obviamente por esta mudança que eu comentei de postura por parte dos consumidores. A partir disso, o mercado veio se acomodando. Nós tivemos, então, uma safra 2021 de uma colheita excepcional no Rio Grande do Sul, que representa 70% da produção nacional. E isso, então, provocou um abastecimento maior, um recorde de produtividade. Nós atingimos aqui no Sul 9 mil quilos por hectare, e, consequentemente, também estamos enfrentando este ano, além de um volume maior de produto, uma exportação bem menor em função de uma demanda menos aquecida do mercado. Isso tudo provocou, então, uma oferta maior no mercado interno e o produto já baixou ao produtor 30%. Enquanto ao consumidor ele se mantém aí em patamares muito próximos que nós vínhamos trabalhando o ano passado. Pois é, então, há cerca de um ano, o preço do arroz chegava a R$ 120 a saca para o produtor. E agora está a 70, 120 para 70. Sim. E o custo, portanto, para produzir essa saca de arroz, acho que o produtor deve estar gastando mais do que isso, né, Alexandre? Com certeza, a mudança drástica no custo dos fertilizantes, dos agroquímicos, do combustível este ano é muito significativa. Isso traz uma preocupação e uma exigência de altas produtividades. O produtor hoje tem que olhar o seu negócio e plantar realmente onde ele tem uma condição de altíssima produtividade. E a maneira que nós temos de alcançar esta fertilidade de solo e, consequentemente, altas produtividades é, obviamente, a rotação de culturas.
Então, a FederArroz vem indicando que o produtor continue plantando uma parte da sua área com soja, também intensifique a questão do uso da pecuária no sistema de produção, porque isso é realmente os fatores que ele tem para se proteger da porteira para dentro, como nós chamamos. E da porteira para fora, nós estamos trabalhando aí em questões estruturais para termos aí algumas diferenças com relação a esse altíssimo custo de produção para a próxima safra. Mas, Alexandre, assim, da porteira para dentro é redução de custos, é tentativa de diversificação, conforme você acaba de dizer, sim, mas continuamos, sim, com bastante arroz nas gôndolas. Aliás, o arroz, sim, é o alimento mais barato que tem hoje na mesa do brasileiro. Aliás, você acabou de dizer para a gente, antes de nós iniciarmos a gravação, que quando você põe uma mesa, né, um almoço, entre arroz, feijão, a salada, o arroz é mais barato que a própria salada, imagine. A dieta brasileira, ela é caracterizada pelo arroz, feijão, a proteína e a salada. Sim. E realmente o nosso arroz ele é mais barato que a própria salada. Hoje, ao consumidor, o arroz custa, em média, entre R$ e R$ 5. Eu falo sempre, uma família de 4 pessoas, ela não gasta mais do que R$ 25 por mês com o arroz. Então, eu tenho dito que nós temos que valorizar este produtor que se mantém na atividade, produzindo um arroz de altíssima qualidade, reconhecido mundialmente, porque o ano passado nós tivemos um grande exemplo. Quando nós não incentivamos a produção aqui, nós acabamos pagando mais caro pelo arroz de fora, e um arroz que não pode ser comparado com o nosso com relação à qualidade, que é o caso do arroz americano, que tem uma qualidade muito inferior em função da variedade que eles plantam, que é um arroz híbrido. Então, realmente nós temos que valorizar o produtor brasileiro de arroz. Pois bem, aí nós falamos do problema da porteira para dentro, mas o arroz continua parado ali na prateleira. Só que vocês deram, a FederArroz procurou uma alternativa e parece que encontrou. Que alternativa é essa? A FederArroz tem se dedicado bastante na questão da exportação. Nós estivemos no México, voltamos de lá faz uma semana. O México é um mercado grande, um mercado que importa aí 1 milhão de toneladas por ano, preferencialmente dos Estados Unidos, até em função de logística. O que ocorre agora? Ocorre que nós temos uma safra americana menor, isso deve ser entre 10% e 15% menor a safra. O preço do mercado americano, do arroz americano, subiu e isso trouxe, então, uma competitividade maior ao arroz brasileiro. Hoje, mesmo com um frete mais caro, que nós temos, obviamente, aqui no Brasil para colocar arroz lá no México, nós temos hoje um preço competitivo com este câmbio acima de R$ 5,50. Então, eu gostaria de afirmar a vocês que o Brasil está voltando para o jogo no mercado internacional. Isso traz uma outra expectativa de agora até a entrada da safra, que a gente possa, então, voltar a escoar arroz para fora, porque isso traz um equilíbrio ao mercado interno, isso traz uma referência de preço, e eu tenho dito que isso é o verdadeiro investimento que o produtor tem que fazer, ou seja, vender parte, pelo menos, da sua produção para o mercado internacional. Então, não é só para o México, eu penso que nós iremos voltar a vender para Costa Rica, também para a Venezuela, Peru, são mercados tradicionais aí, que adquirem o produto brasileiro, e nós, com essa expectativa, nós pelo menos enxergamos aí que a gente possa enfrentar a próxima safra, ou começar, melhor dizendo, a próxima safra, com preços que pelo menos aí remunerem minimamente o custo de produção, que é hoje esse preço de R$ 70. Eu posso falar em média que o produtor de arroz ele tem que vender por pelo menos R$ 70, senão o prejuízo é certo. Tá, e você poderia nos antecipar aqui no Tempo e Dinheiro o que vocês acertaram no México, por exemplo?
Olha, existe aí a expectativa de pelo menos 60 mil toneladas, está para confirmar mais 25 mil. Isso é em função de que nós temos aí uma isenção por parte do governo mexicano da taxa de importação para o arroz com casca. O México ele diminuiu a sua produção, ele diminuiu a sua área plantada nos últimos anos. O México produzia 30%, 40% do que consumia e hoje ele produz somente 20% do que consome. Então, a necessidade de um volume maior do arroz de fora e aí a oportunidade ao Brasil em função dessa situação que eu expliquei aqui, do nosso câmbio e também do preço, obviamente, do arroz americano. A grande oportunidade é agora e é em função disso que a Federal Arroz se dedica a buscar novos mercados e nós vamos intensificar certamente o envio de arroz ao México. Pois é, então seria a venda de em torno de 100 mil toneladas. Tem também uma informação de que vocês poderiam exportar mais 75 mil toneladas de arroz com casca, é isso, Alexandre? Sim, sim. Nós, assim como nós estamos tentando fechar esse negócio, tem outros negócios aí para serem fechados em função desta competitividade. O nível de preço hoje do mercado interno, aliado a este câmbio que eu comentei, nos proporciona então voltar ao jogo e nós certamente iremos intensificar os negócios para fora a partir de agora. Você calcula no total aí quanto que vocês conseguiriam exportar já para a próxima safra? Olha, de agora até a safra eu calculo que pelo menos 200 mil toneladas, pode chegar a 300, claro que isso vai depender aí da manutenção do câmbio, vai depender de alguns outros fatores, como é que vai ficar a situação do frete. Também existe uma preocupação aí não para o arroz em casca, mas para o arroz branco, o arroz beneficiado, da falta de containers, isso se comenta muito, mas a própria ministra Tereza, ontem eu escutava um comentário, uma entrevista dela sobre essa questão e ela afirma que o mercado irá se reacomodar. Esta questão dos fretes também, a tendência que nós temos para o próximo ano é de preços um pouco menores, em função de voltar a ter uma oferta maior de navios. Isso tudo, então, nos traz uma esperança de que o primeiro semestre do ano que vem seja bem diferente do primeiro semestre desse ano. Agora, essas 300 mil toneladas, estamos sempre colocando no melhor das situações, né? O lado mais otimista. Ela significa o que da produção total do Brasil? Olha, isso é um volume. O Brasil, na verdade, produz bastante arroz. Nós exportamos em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas, dependendo do ano. Ano passado chegamos a 1,5 milhão. E esse ano a expectativa da Conab é de pelo menos 1 milhão, 1 milhão e 200 mil toneladas de exportação. Então, realmente, eu estou falando aí em praticamente 20% a 30% do total exportado esse ano. Sim. O que importa é saber se, não vai sobrar arroz prejudicando os produtores, mas também não vai faltar arroz que prejudicaria os consumidores. Vocês procuram um equilíbrio para a próxima safra. O equilíbrio, não existe a mínima chance de faltar arroz. O ano passado, mesmo com a questão aí de se tirar a TEC, não faltou arroz. Na verdade, o que o governo fez no ano passado foi uma segurança maior para que a gente não corresse esse tipo de risco em função da pandemia e dessa mudança de postura aí por parte dos consumidores. Então, realmente, este ano não corremos este risco, não existe chance disto acontecer. Porque nós temos também um número maior de estoque de passagem este ano, um número que se fala aí acima de 2 milhões de toneladas, mas lembrando que este número, a metodologia da Conab foi alterada. Antes, o estoque de passagem ele era lá em fevereiro, ou seja, na véspera da entrada da safra, e agora o número anunciado ele é de dezembro. Então, dezembro ainda falta em torno de 2 meses para a entrada forte aí da safra no estado do Rio Grande do Sul, que é final de fevereiro, começo de março.
Então, este número maior também não me impressiona, é um número tranquilo para chegar até a safra, mas também não é um número muito grande, um excedente muito grande que possa causar aí algum tipo de preocupação maior com relação a quedas muito bruscas no preço. Bom, Alexandre, pelo que eu vejo então, vocês vão ter agora sim o segundo tema dessa nossa conversa, um encontro entre os produtores bem mais otimista, né? Porque vocês estão programando o evento da abertura oficial da colheita do arroz lá em Capão do Leão, dia 16 a 18 de fevereiro, na estação experimental da Embrapa, de forma presencial. Vocês vão voltar a ter a presença dos produtores nesse evento. E é claro que a gente imagina que seja um caráter otimista, né? Com certeza. A abertura da colheita é um evento tradicional, um evento consolidado, um evento que está chegando aos 32 anos, um evento cada vez mais profissional, digamos assim, e ele é nada mais, nada menos do que a maior abertura de grãos, não só do Brasil, como das Américas. Isso nos traz uma obrigação, nos traz, obviamente, aí a busca por palestras voltadas ao mercado, questão ambiental, a questão da gestão cada vez maior, esta questão que a gente falava da rotação de culturas, então a busca de outros grãos para a metade sul do Rio Grande do Sul e uma intensificação também da pecuária, porque nós usamos cada vez mais aí as pastagens, então, no sistema de produção, e isso... Desculpa. Pois não. Sim. Alô? Sim, Alexandre. Só um momento. Tá. Desculpa, João, vamos lá. Então, entrou uma ligação aqui, me atrapalhou. Pois é, então você disse que é um momento de se ter a integração entre os produtores, porque o pessoal está fazendo integração com a pecuária, né? Exato, o uso cada vez maior da pecuária em função aí da cobertura vegetal cada vez maior dos solos, isso é o que traz também fertilidade e nos ajuda a aumentar a produtividade e, consequentemente, diminuir os custos de produção. Muito bem, para encerrar, então, sintetizando, a expectativa sua para a próxima safra em quantidade, Alexandre? Olha, a expectativa de pelo menos uma safra em torno de 11 milhões a nível de Brasil, isso é uma produtividade em torno de 8.500 quilos. Nós, em função desse sistema de produção cada vez maior, com rotação de culturas, tem aumentado a produtividade. É a ferramenta que o produtor tem para buscar esta eficiência e para, então, enfrentar este aumento de custos aí muito grande que nós estamos enfrentando. Mas eu tenho salientado que nós temos que nos manter firmes e fortes, aí, ter um olhar mais apropriado, um olhar mais cuidadoso, digamos assim, por parte do governo, e nestas questões estruturais, nestas questões que impactam no custo de produção e, obviamente, aí poder, então, baixar um pouco esse custo para nós garantirmos cada vez mais a segurança alimentar brasileira. Nós temos que valorizar este produtor de arroz que se mantém na atividade, fornecendo um produto reconhecido internacionalmente e exportado para mais de 100 países. Eu agradeço demais o espaço e contem sempre com a FederArroz na busca aí de eficiência e produção de um arroz cada vez melhor. Claro, e esse tudo que nós comentamos agora será discutido em detalhes, portanto, entre o dia 16 e 18 de fevereiro, lá na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, quando vai se dar a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas da safra 2022. Esperamos nos ver nesse encontro, o Alexandre Velho. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Com certeza, esperamos um grande evento, a presença de um grande público, já com a vacinação bem adiantada, uma situação melhor com relação aí à pandemia.
e a abertura da colheita estará lá fazendo o seu papel em função deste protagonismo que o Rio Grande do Sul tem na produção de arroz e na garantia da segurança alimentar brasileira. Ok, muito obrigado, Alexandre. Até a próxima e vamos em frente. Até mais. Obrigado pelo espaço, um abraço. Muito bem, falamos, portanto, com o presidente da Federarroz, o Alexandre Velho, com boas notícias, aliás, duas, né? Na retomada dos encontros com a abertura oficial em fevereiro, da colheita do arroz, e essas notícias de exportação para equilibrar e diminuir os prejuízos para os produtores. A gente volta com mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Vamos em frente.